Olá a todos! Meu nome é Camila das Neves Gaspar e, junto com os meus colegas Flávio Vitorino Queiroz e Lucas Padilha dos Santos, vamos falar sobre dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. Antes de falarmos sobre esses dispositivos, vamos primeiro recordar o que é uma sobrecorrente. Bom, em um circuito nós temos uma corrente que circula por ele. Esse circuito ele foi projetado e dimensionado para suportar essa corrente, respeitando todas as normas e evitando que os equipamentos que sejam ligados a esse circuito sofram algum dano. Então, essa corrente que circula por esse circuito sem causar nenhum dano, nós chamamos de corrente nominal. Aqui a gente tem uma definição que fala que a corrente nominal é o valor eficaz da corrente de regime contínuo que o dispositivo é capaz de conduzir indefinidamente sem que a elevação de temperatura de suas diferentes partes excedam os valores especificados em norma. Então, quando o valor da corrente excede esse valor de corrente nominal, nós temos uma sobrecorrente. Existem dois tipos de sobrecorrentes. A primeira é a corrente de curto-circuito, que acontece quando temos um defeito ou um mau funcionamento inesperado no circuito, que provoca um grande aumento de corrente e, consequentemente, uma queda de tensão. O segundo tipo é a corrente de sobrecarga, que acontece quando colocamos uma carga mais alta do que a carga que o circuito foi projetado, e assim o circuito não consegue suportar essa carga, provocando uma queda de tensão e um aumento de corrente. Esse aumento de corrente, tanto na corrente de curto-circuito quanto na corrente de sobrecarga, aumenta a temperatura dos condutores desse circuito por causa do efeito Joule e pode provocar sérios problemas como incêndios. Há pouco tempo atrás, nós tivemos alguns casos de incêndios que aconteceram por causa de sobrecorrentes que repercutiram bastante na mídia, que foram os casos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi provocado por uma sobrecarga no circuito de ar-condicionado do auditório, onde 3 ar-condicionados estavam ligados a um único disjuntor, quando o certo seria cada um dos ar-condicionados estarem ligados a um disjuntor, e isso provocou uma sobrecarga no sistema e o disjuntor, que estava sobredimensionado, não atuou para evitar esse estrago. E o outro caso foi o que aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde ocorreu um curto-circuito no andar onde ficam os elevadores. Para evitar esses desastres, nós utilizamos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, que têm a função de proteger a rede contra esses efeitos de elevação de corrente, interrompendo automaticamente o circuito sempre que o valor de corrente chegue a valores que podem causar problemas. Mas é claro que não basta apenas colocar qualquer um desses dispositivos no circuito que o problema estará resolvido. Temos que conhecer esses dispositivos e saber como utilizá-los e dimensioná-los corretamente para cada tipo de situação que precisamos. Então vamos falar um pouco sobre esses dispositivos. Todos esses dispositivos de proteção possuem suas características, mas existem algumas que podem ser consideradas gerais para todos, como por exemplo, a corrente nominal, que já falamos anteriormente, a curva tempo corrente, que nos dá a relação entre o tempo que o dispositivo demora para atuar e interromper o circuito em função da corrente que passa por ele. Né? Aqui a gente tem um exemplo dessa curva tempo corrente, onde nesse eixo a gente tem as correntes e aqui a gente tem o tempo. Então a gente relaciona, né, essas correntes a essas curvas e aí descobre o tempo de atuação que esse dispositivo demora para atuar. E outra característica é a capacidade de disruptura. Essa capacidade de disruptura é o valor máximo de corrente que o dispositivo consegue interromper. Essa é uma característica bastante importante dos dispositivos de proteção, porque, por exemplo, num disjuntor, quando ele é atuado, ele abre o circuito separando os contatos. Essa separação dos contatos pode criar um arco voltaico entre eles. E esse arco pode manter a condução de corrente e acabar queimando tudo que tem no circuito. Então é importante essa limitação de corrente, porque assim os dispositivos eles conseguem interromper apenas correntes que eles conseguem extinguir esse arco e interromper definitivamente o sistema. Existem duas formas de calcular essa capacidade de disruptura, que no caso de circuitos trifásicos é multiplicando a tensão nominal pela corrente de disruptura, que é a corrente que a gente quer interromper, vezes raiz de 3. E nos circuitos monofásicos, a gente tem a multiplicação da tensão nominal pela corrente de disruptura. Existem 3 tipos de dispositivos de proteção, que são os fusíveis, os disjuntores e os relés.
E agora vamos falar um pouco sobre cada um deles. Começando pelos fusíveis, eles são dispositivos que possuem um condutor dentro deles, como podemos ver aqui nessa imagem, que quando passa um valor de corrente mais alto do valor que ele foi projetado, esse condutor ele vai começar a esquentar por causa do efeito Joule, até que ele se rompe e acaba interrompendo o circuito. Quanto maior é a corrente em relação à corrente nominal, mais rápido ele vai se fundir e menor vai ser o tempo de atuação. Existem vários tipos de fusíveis, só que basicamente eles possuem essa estrutura, que tem o condutor ou elemento fusível, que pode ser feito de chumbo, estanho, prata, por uma liga metálica ou cádmio. O material extintor de arco voltaico, que pode ser quartzo, areia ou amianto, todos em granulado. Temos encapsulamento isolante, que pode ser de vidro, porcelana e, em alguns casos, plástico PVC. E os contatos terminais, que ligam o fusível ao circuito. Algumas características dos fusíveis são a corrente nominal, a corrente de ruptura, que é o máximo valor de corrente que ele consegue interromper, a corrente convencional de atuação, que é o valor exato de corrente que vai provocar a atuação do dispositivo, no caso fusível, o elo fusível, que é o material do condutor, né, material que ele é feito, e a curva característica, que, como a gente já falou anteriormente, né, relaciona o tempo de atuação do fusível à corrente que passa por ele. Então, aqui a gente tem várias curvas, né, de vários fusíveis, as suas determinadas correntes máximas. E aí a gente vai fazendo a relação entre eles e descobrindo qual é o tempo que ele demora para atuar. A categoria de utilização dos fusíveis é definida por duas letras. A primeira é minúscula e a segunda é maiúscula. Essas letras elas estão gravadas no fusível. A primeira letra ela pode ser A, que quer dizer que o fusível é limitador de corrente, atuando somente na presença de curto-circuito, ou ela pode ser G, onde o fusível é limitador de corrente, atuando na presença tanto de curto-circuito como de sobrecarga. E a segunda letra ela pode ser G, para proteção de linha de uso geral, M, para proteção de motores, L, para proteção de linha, TR, para proteção de transformadores, R, para proteção de semicondutores ultra rápidos e S, proteção de semicondutores e linhas. Combinado. Boa tarde, professor. Agora quem vai assumir um pouco para falar a respeito dos tipos de fusíveis sou eu, o Flávio Vitorino. Então vamos começar falando um pouquinho a respeito dos fusíveis de vidro. Eu vou estar abordando aqui um pouquinho sobre cada um dos tipos de fusível que a Camila introduziu, começando com o fusível de vidro, que é o mais comum. Geralmente ele é utilizado para proteção de circuitos eletroeletrônicos, aqueles mais comuns que a gente tem em casa. Por exemplo, como o filtro de linha, que é comumente conhecido como extensão. Estabilizadores de tensão, como por exemplo no brake, porta-fusíveis veiculares para equipamentos antigos, como rádios e TVs de modelos mais antigos, dentre outros. Aí a gente pode estar falando um pouquinho sobre os tipos mais antigos de fusíveis que a gente tem que já estão fora da norma, fora da NBR 5410, então não são muito utilizados hoje em dia, né? Como por exemplo o fusível do tipo rolha, que ele tem um corpo de porcelana, certo? Com os contatos sendo realizados por essa rosca que a gente tem aqui, né? Você rosqueia ele até o final como se fosse um soquete de lâmpada mesmo. Rosqueando ele até o final, você tem o contato de fusível que você tem, que é um terminal lá na parte inferior dele. O elo fusível desse cara é chamado de uma liga de chumbo estanho, né? Geralmente são encontrados para alguns tipos de corrente nominal, né, que é o máximo de corrente que ele suporta, geralmente 10, 15, 20, até 30, 35 amperes geralmente. Só que por isso, por essa faixa muito grande de correntes nominais, por essa variação em sua corrente nominal, eles são pouco confiáveis, por isso eles caíram fora das normas de segurança técnica, né, das NRs 5410 e 11840. Por isso não são mais utilizados hoje em dia, por mais que tenham baixo custo e fossem utilizados há um tempo atrás. Passando para os fusíveis do tipo de cartucho, geralmente eles são constituídos num corpo cilíndrico de papelão ou fibra, né? Os terminais deles são feitos de cobre, que a gente chama de modelo tipo faca ou virola. O elo fusível desse cara pode ser também de chumbo estanho como o anterior, que é o do tipo rosca, ou esses aí também podem ser constituídos de cobre. A vantagem desse tipo de fusível aqui é que ele tem um baixo valor aquisitivo, né? Então ele é mais barato. Só que o mesmo problema que ele tem é o mesmo problema do fusível do tipo rolha.
Porque o que acontece? Como eles apresentam uma variação muito grande em suas correntes nominais, pode acontecer de ter um curto e ele não se acionar, né, por conta dessa variação. Ele não é muito preciso. Por isso, como ele caiu fora da norma, a gente não utiliza muito ele, por mais que ele seja barato. Falando um pouquinho do Diazed, ele é construído em um corpo de porcelana cilíndrico, né, fechado nas extremidades por tampas metálicas. É aí que é feito o contato com a base, é aí que a gente fecha o contato desse tipo de fusível, né? Ele foi projetado, né, para alojar somente os fusíveis de determinada corrente nominal, então ele é mais preciso. Então não tem como a gente instalar as bases desse tipo de fusível em qualquer lugar, com diferentes correntes nominais como os anteriores. Por isso ele é bem específico, né? E ele pode tratar até de correntes de 2 amperes até mais ou menos 100 amperes de corrente nominal. Com isso a gente utiliza ele em locais determinados que a gente precisa de um fusível que consegue desarmar de forma mais específicas, né? Ele pode ter o efeito... Existem dois tipos de fusíveis de AZED. Ele tem o efeito rápido e o efeito retardado, né? O efeito rápido é naquele que a gente precisa daquele corte mais específico se tiver uma flutuação de corrente. O efeito retardado é aquele que a gente pode ter uma faixa ali, uma variação, antes dele ser acionado, certo? A gente pode falar também do tipo Silized-Citor, né, que é um outro tipo de fusível. E esse cara aqui ele é especial, porque ele tem uma característica única, que ele é ultra rápido, o funcionamento dele é ultra rápido. Então, ele é ideal para proteção daqueles aparelhos onde a gente tem semicondutores, como por exemplo tiristores e diodos, ou retificadores e conversores, porque esse tipo de circuito não pode tratar de uma flutuação muito grande de corrente, né? Na verdade, o que a gente tenta é sempre estabilizar a entrada dele para ele ter uma saída estável também. Então, esse tipo de fusível, quando há uma flutuação, ele tem uma característica ultra rápida para preservar esse tipo de equipamento que a gente tem na saída dele, certo? A gente tem também o Neozed. Esse cara, ele geralmente é um fusível de dimensões um pouco menores do que a gente está acostumado, né? E ele tem uma característica onde o funcionamento dele tem um pouco de retardo, né? Aquela característica de armamento e desarmamento com um pouco de retardo. Geralmente ele é utilizado em redes de energia, né? E em circuitos de comando, onde a gente tem essa variação, a gente permite essa variação e esse retardo no funcionamento de ação desse nosso fusível. A gente também tem do tipo NH. Esses caras aqui são limitadores de corrente. Geralmente também tem o funcionamento de um fusível retardado, né? Geralmente ele funciona, logicamente, como todo fusível para correntes de sobrecarga, só que ele tem um funcionamento retardado para um tipo específico de aplicação, ou para outros tipos de aplicação, como por exemplo, no caso de um curto-circuito muito grande, ele tem um funcionamento rápido, ele trabalha nessas duas faixas aí. E geralmente eles são utilizados para proteger circuitos que estão em serviços próprios que são sujeitos à sobrecarga, por exemplo, em linhas de transmissão, ali presente próximos ali do nosso transformador para poder limitar essa corrente aí. Ou partida de motores trifásicos com rotor gaiola, né? Que geralmente quando você vai fazer a partida desse motor, para vencer a inércia do rotor desse motor, né? Você tem que dar um pico de corrente para fornecer trabalho para esse rotor começar a girar. Então, geralmente a gente usa eles ali na proteção das fases de um motor trifásico, certo? E a gente tem também o elo fusível rabicho, né? Que é utilizado para proteção de circuitos também de distribuição elétrica, como por exemplo proteção dos equipamentos das concessionárias, né, que é onde a gente tem a distribuição dessa energia, e a proteção das entradas de consumidores atendidos em média tensão. Geralmente essas correntes variam entre 1 até 100 amperes mais ou menos. Então ele é utilizado mais ou menos nas classes de tensão de 5 kV, 15 kV até 35 kV. Então ele trabalha em uma faixa de tensão bem grande até 35 mil volts, com uma corrente nominal, como eu disse anteriormente, de 1 a 100 amperes. E por fim a gente tem o tipo de fusível HH, que é um fusível utilizado em cabines primárias, né? Então ele é um fusível que também trabalha com correntes de tensões muito altas, que são utilizados, por exemplo, para a proteção de transformadores como aquele que eu havia citado anteriormente. Capacitores também e motores ligados em média tensão, que geralmente são motores monofásicos ou motores bifásicos. E agora, para dar continuidade, o Padilha vai estar falando um pouco a respeito de outro tipo de equipamento de proteção chamado disjuntores. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Lucas Padilha, né? E eu vou estar falando um pouco sobre os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. Os meus colegas já deram, né, já iniciaram um pouco sobre o tema, né? A Camila e o Flávio Vitorino. E eu vou estar falando um pouco mais agora sobre os disjuntores, né? Falar, na verdade, um pouco sobre os disjuntores e os relés, que são alguns desses dispositivos de proteção. Bom,
Para iniciar, eu vou estar falando agora um pouco sobre os tipos de desses disjuntores que nós temos, né? Nós temos os monopolares, eles trabalham apenas em uma fase. Temos os bipolares, que eles são utilizados em duas fases, e os tripolares. Esses tripolares, eles, na verdade, eles são mais encontrados na parte de indústria e fábrica, né? Em motores trifásicos, por trabalhar em 3 fases. Então, nesse caso, eles trabalham em altas tensões. É diferente dos monopolares e os bipolares. Esses a gente pode encontrar tanto em casa como em residências, que trabalham entre as tensões de 127 a 220 volts. E desses disjuntores, nós temos os seguintes modelos também. São divididos em 3 tipos de modelos, que são chamados de primeira, segunda e terceira geração. Nós temos, então, o magnético, né, que tem a função então, de proteger o equipamento contra sobrecargas e curto-circuito. Os térmicos, que eles são acionados a partir de alguma anormalidade na temperatura, né, ocasionada pelo efeito Joule no seu sistema. E os termomagnéticos, que é a junção desses 2 tipos de modelos, que é o termodinâmico, né, que é o térmico, e o magnético. A grande vantagem desse tipo de disjuntor, né, que tem essas 2 composições ali, é que ele pode facilmente, né, ser ligado e desligado. Então, de certa forma, ele tem uma alta eficiência contra proteções contra sobrecargas e curto-circuitos dos seus equipamentos, né? Então, ele basicamente é um dos mais utilizados por ter essa complexidade e a junção dos 2 tipos de modelos. Agora, passando um pouco para falar sobre a parte das características, né, dos disjuntores, a gente inicia com a parte da tensão em VCA, que ela é dada em kA. Essa tensão nominal ali em VCA nada mais é que uma tensão mínima e máxima que o seu equipamento ele poderá, né, ser colocado no seu circuito sem que ele altere, né, o funcionamento dele em si. Ele simplesmente vai servir ali só para ter uma segurança, uma proteção caso você tenha alguma sobrecarga ou até mesmo um curto-circuito. Nós temos também o nível de isolamento, né? Esse nível de isolamento ele é uma tensão máxima em que o seu dispositivo ele vai poder estar atuando para proteger, né, o seu circuito de alguma sobrecarga ou até mesmo um curto-circuito entre fase ou então fase terra. Aí nós temos também as curvas, né? As curvas de disparo instantâneo, elas também são conhecidas ou chamadas de corrente de ruptura, que é um ponto onde que ela define, na verdade, um ponto de retardo na atuação de um campo magnético. O que significa? Que nós temos ali um certo ponto no qual a nossa corrente nominal do circuito ela passa a ter uma anormalidade, né, onde ela passa a perder o controle em si, e aí o seu sistema todo pode ser danificado, né, e aí esse ponto nós chamamos ela de um ponto de ruptura, que há uma certa oscilação brusca no seu sistema todo. Então, as curvas de ruptura ali instantânea no sistema, a gente denomina elas em três classificações. Temos a curva B, a curva C e a curva D. O que diferencia essas 3 curvas são o seguinte caso, que na atuação da curva B, ela ela atua, ela pode atuar ali na proteção do seu circuito. Caso você tenha uma corrente nominal de 10 amperes, ela pode atuar de 3 até 5 vezes maior que essa corrente nominal do seu circuito. Então, caso você tenha uma sobrecarga no seu sistema e a corrente nominal sua, que era de 10 amperes, e ela passou a ser de 20 amperes, né, por conta da sobrecarga no seu sistema, o seu disjuntor ali, que tem essa característica da curva B, ele é mais do que suficiente para que você consiga ter uma certa proteção, né, e que o seu sistema não venha a ser danificado gravemente. Bom, dando continuidade agora então na parte da frequência, né, a gente trabalha, como a grande maioria sabe que a nossa rede ela trabalha na frequência de 60 Hz, né, temos ali também a característica de capacidade de interrupção, que é a capacidade do seu disjuntor que ele tem de interromper a corrente de curto-circuito até que ela chegue a um ponto de extinção. Aí o ciclo de operação ele é um ciclo já pré-determinado, né, para funcionamento, onde o disjuntor ele deverá então suportar, né, em caso de algum curto-circuito. Bem, basicamente a parte do disjuntor é isso, né? Ele tem essas características ali e os modelos que ele
os 3 tipos de modelos que nós temos no mercado, chamados de primeira, segunda e terceira geração, e eles subdividem ali, né, nas utilizações de unipolares, os bipolares e os tripolares, e a parte então da característica em si, essas características das curvas de ruptura, né, ou as curvas de acionamento ali de instantâneo. E eu vou estar dando uma continuidade agora para falar um pouco sobre os relé, né? Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre eles, a gente tem que entender o que são relé, né? Entender como que eles funcionam. Então vamos lá. A parte do relé, o relé em si, ele é simplesmente um dispositivo ali de forma simples e mais direta, né? Ele é um dispositivo elétrico, então destinado a fazer grandes modificações súbitas no seu sistema, né, no circuito em si, de um ou mais circuitos de saída. A parte do funcionamento dele é um pouco mais, digamos assim, de forma simples, né? No momento então que a corrente circula ali pela bobina, ela cria um certo campo magnético, né, um campo eletromagnético. E esse campo, né, ele é gerado então atraindo uma série de contatos que possui na parte do interior do nosso relé. Só que quando esse contato ele fecha e abre, né, que ele forma esse campo ali eletromagnético, e no momento que a corrente então ela é interrompida, né, nessas bobinas, o campo eletromagnético ele é interrompido e com isso os contatos eles retornam para suas posições originais, né, fazendo então com que o seu sistema ele meio que se inicialize, ele retorne do zero de novo e comece a trabalhar novamente. Beleza. Aí dos tipos de relé que nós temos hoje em dia, eles também têm umas classificações ali de eletromecânicos, né? Temos os eletromecânicos, os de estados sólidos e os digitais. Os digitais eles são os últimos, né? São as últimas gerações ali que saiu desse tipo de dispositivo. É um dos mais eficientes, digamos assim, que tem uma complexidade um pouco maior, né? E eles têm umas outras divisões que a gente pode dizer assim. Na parte da aplicação, que nem tem alguns dispositivos desses de proteção dos relés, que eles utilizam tanto a parte de temporizadores, né, que são contadores ali onde que ele pode variar de segundos ou até minutos, dependendo da aplicação. Temos os térmicos, né, que eles podem ser utilizados ali na parte de ambientes onde seja necessário um grande controle na parte da temperatura, como ventilação, incubadora, frigoríficos, aquários. Das indústrias também tem uma parte de caldeiras que elas precisam muito desse controle de temperatura, então eles são bastante utilizados nessa área. E os de proteção. Esse tipo de relé de proteção ele trabalha de acordo com o funcionamento de correntes elétricas, né, podendo criar os campos elétricos ali magnéticos que podem causar certas mudanças de estados nos contatos, ligando ou desligando aquele dispositivo, né? A grande maioria estes relés são então de terceira geração, né? São na verdade ali digitais. Eles têm a maioria dos relés que são um pouco mais complexos, que eles têm, né, o intuito mais de proteger o seu circuito a um todo. Eles são mais a partir da terceira geração, que são os relés digitais, né? Para que podem então medir grandes tensões em isolamento, sequência de fase e até algumas outras aplicações, dependendo do que você for precisar para o seu circuito. Agora falando um pouco da parte de constituição do nosso relé. Ele é constituído de bobinas, né? Tem bobinas, o próprio circuito ali magnético e as chaves de contato. Bom, na parte de bobina, ele gera então esse campo ali magnético, né? Indispensável para a sua própria funcionalidade e da parte do circuito magnético em si, né? Ele é constituído por fios de enrolamento, né? Constituído na verdade por um enrolamento de fio de cobre esmaltado. Só que na parte desses, por ele ter esse enrolamento de fio de cobre esmaltado, né, nem todo tipo de aplicação ele pode ser atuado. Alguma das coisas que você deve evitar, né, e que não pode ser ultrapassada para que não venha danificar o seu próprio equipamento de proteção é o seguinte caso, que ele pode, na verdade, trabalhar entre as temperaturas de 110 graus a 115 graus. E a parte de circuito magnético, né, ele é formado pelo núcleo, né, que é no interior da bobina, a armadura fixa, que ele atua como uma parte de suporte do nosso relé, e a armadura móvel, que ela se move através da atração do campo magnético induzido pelos contatos, né, e pelo núcleo. E a parte de contato, a gente pode dividir ela em 3 partes, né? Temos a parte de contato de fechamento, o contato de abertura e a parte de contato de comutação. A parte de contato de fechamento,
Na verdade, ela funciona da seguinte forma: o contato ele abre quando o relé ele está em repouso e fecha quando ele está excitado. Já no contato de abertura, né, ele já é o contrário. O seu contato ele fecha a partir do momento que o seu relé está em repouso e quando ele está excitado ele abre. E a parte de comutação é um dos mais benéficos, digamos assim, porque ele tem ele consegue trabalhar nesses dois tipos de modelo, né, de fechamento e de abertura, sendo assim então um dos mais utilizados hoje em dia na parte de indústria, né, por conta de ter essa grande assim, gama de aplicação, enfim. E por enquanto, né, da parte da apresentação, por enquanto é só isso mesmo. Agradeço ao professor pela atenção, né, e por enquanto é isso mesmo. Obrigado a todos pela atenção e até mais.